Nós sempre imaginamos que o primeiro contato viria com perguntas. Quem são vocês? De onde viemos? O que querem? Mas quando eles finalmente chegaram, não perguntaram nada. O céu mudou antes que qualquer nave fosse vista. Não escureceu como em uma tempestade, nem brilhou como em um espetáculo. Ele ficou neutro. Um tom impossível de definir, como se a própria luz tivesse sido recalibrada. Satélites pararam de transmitir imagens confiáveis. Instrumentos científicos começaram a discordar entre si. Era como se o planeta inteiro tivesse sido colocado sob uma nova régua. E então, a mensagem apareceu. Não veio por rádio. Não veio por telas. Veio diretamente para tudo o que podia ver. No céu, acima de continentes inteiros, símbolos se formaram. Não eram palavras humanas, mas todos entenderam. Não porque foram traduzidos, mas porque a intenção atravessava o significado. Era impossível olhar e não compreender. A espécie dominante deste planeta será avaliada. Não houve pânico imediato. O pânico precisa de tempo para nascer. O que houve primeiro foi silêncio. Um silêncio pesado, global, como se bilhões de pessoas tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. Governos tentaram reagir. Comunicados de emergência foram preparados. Protocolos de defesa foram ativados. Mas tudo parecia atrasado, infantil, irrelevante. Não havia inimigo visível para apontar armas. Não havia frota no horizonte. Apenas presença. Eu estava em um centro de análise civil, parte de um consórcio internacional criado para monitorar eventos extremos. Meu trabalho sempre foi traduzir o caos em relatórios compreensíveis. Naquele dia, percebi algo perturbador e não havia caos para traduzir. Havia ordem demais. Horas depois da primeira mensagem, veio a segunda. O julgamento já começou. Foi nesse momento que entendemos que eles não tinham vindo negociar. Não tinham vindo explorar. Tinham vindo observar algo que já estava em andamento havia muito tempo. A avaliação não começou no dia do contato. Ela vinha acontecendo havia séculos. Telões improvisados surgiram nas cidades, não instalados por mãos humanas, mas projetados no ar, como se o próprio espaço tivesse sido convertido em superfície. Neles, imagens começaram a se suceder. Guerras. Não apenas as grandes, registradas nos livros, mas as pequenas, esquecidas. Conflitos locais. Massacres sem nome. Povos apagados sem registro histórico. Cada imagem vinha acompanhada de dados, duração, número de mortos, justificativa apresentada, benefício obtido. A justificativa quase sempre era a mesma: segurança, fé, progresso, defesa. Os alienígenas, se é que esse termo ainda fazia sentido, não narravam. Não acusavam. Apenas exibiam. Como um espelho que não se importa se você gosta do reflexo. Em seguida, vieram as imagens da desigualdade. Cidades luminosas vistas de cima, contrastando com zonas escuras onde milhões viviam sem acesso ao básico. Gráficos flutuavam ao lado das imagens, mostrando a concentração absurda de recursos em mãos de poucos. A palavra eficiência aparecia repetidas vezes, associada a sistemas que produziam abundância para uma minoria. O impacto não vinha da novidade. Tudo aquilo já era conhecido. O choque vinha da frieza com que era apresentado, como se a moral humana tivesse sido desmontada em peças e colocada sobre uma mesa de laboratório. Então, algo mudou. As imagens passaram a focar não em eventos, mas em decisões. Um líder assinando uma ordem. Um executivo aprovando um corte. Um general autorizando um ataque. Um cientista ignorando um alerta. Cada decisão era acompanhada por projeções alternativas do que teria acontecido se outra escolha tivesse sido feita. Quantas vidas teriam sido preservadas? Quanto sofrimento teria sido evitado? As linhas do e se multiplicavam diante de nossos olhos. Foi nesse ponto que percebi o verdadeiro horror. Eles não estavam avaliando a humanidade pelo que fizemos de errado por ignorância.
Estavam nos avaliando pelo que fizemos sabendo exatamente o que estávamos fazendo. A terceira mensagem veio ao final do primeiro dia. Curta, direta, irrefutável. A espécie humana demonstra alta capacidade cognitiva. Demonstra alta adaptabilidade. Demonstra baixa responsabilidade coletiva. Quando li aquilo, senti algo que nenhuma guerra, nenhuma crise, nenhuma catástrofe ambiental jamais tinha provocado em mim. Não medo. Vergonha. Porque, pela primeira vez, a humanidade estava sendo observada não como protagonista da própria história, mas como objeto de análise de algo que não precisava de nós para existir. E o julgamento estava só começando. O mundo não entrou em pânico de imediato. Ele tentou fingir que ainda estava no controle. Nas primeiras horas após as mensagens no céu, presidentes, primeiros ministros, generais e conselhos de segurança apareceram em transmissões improvisadas. Rostos cansados. Discursos ensaiados. Palavras como calma, investigação, protocolo, soberania. Era quase comovente assistir a humanidade tentando manter a própria encenação de poder diante de algo que claramente não precisava reconhecê-la. As bolsas de valores não caíram naquele dia. Elas congelaram. Os sistemas financeiros, incapazes de precificar o desconhecido absoluto, simplesmente pararam. Algoritmos entraram em loop. Transações foram suspensas. Fortunas digitais viraram números imóveis em telas que ninguém mais confiava. Pela primeira vez em séculos, o dinheiro perdeu o sentido, não por colapso econômico, mas por irrelevância. As forças armadas globais foram colocadas em alerta máximo. Submarinos se moveram. Mísseis foram armados. Satélites tentaram rastrear qualquer sinal físico das entidades no céu. Nada funcionava. Não havia assinatura térmica confiável. Não havia massa detectável. Não havia frequência consistente. Era como tentar declarar guerra contra uma ideia. E então veio a resposta alienígena à nossa tentativa de organização. Sem ameaça. Sem aviso. Sem espetáculo. Todas as telas projetadas mudaram ao mesmo tempo. Os líderes que haviam acabado de discursar apareceram nelas, não em tempo real, mas em registros. Decisões passadas. Ordens assinadas em salas fechadas. Conversas privadas. Acordos ocultos. Traições diplomáticas. Estratégias que sacrificavam populações inteiras em nome de estabilidade política. Nada era editado. Nada era comentado. A simples exposição foi suficiente. Ministros caíram em prantos diante das próprias imagens. Generais desligaram transmissões abruptamente. Governos inteiros perderam legitimidade em minutos, não porque foram derrubados por armas, mas porque foram desnudados diante de todos. As mensagens seguintes deixaram claro o padrão. Autoridades humanas demonstram priorização recorrente de autopreservação. Governança baseada em conflito interno constante. Baixa eficiência coletiva. Foi nesse ponto que a confiança social começou a ruir. Populações inteiras perceberam algo desconfortável. Se aquelas entidades sabiam tanto, se viam tão fundo, então não existia mais bastidor. Não existia mais segredo. Não existia mais a ilusão de que alguém, em algum lugar, tinha controle real da situação. Protestos começaram, não contra os alienígenas, mas contra governos humanos. Capitais foram tomadas por multidões confusas, não em fúria organizada, mas em desespero difuso. Pessoas exigiam respostas de líderes que já não tinham nenhuma. E os alienígenas observavam. Foi então que surgiu a quarta mensagem, talvez a mais perturbadora até aquele momento. Tentativas de resistência armada foram simuladas. Resultados: extinção acelerada. As telas exibiram projeções. Não como ameaça direta, mas como cálculo. Cenários de ataque humano. Retaliação alienígena. Tempos estimados. Percentuais de sobrevivência. Em todas as simulações, a mesma conclusão surgia: qualquer tentativa de confronto reduzia drasticamente a probabilidade de preservação da espécie.
Não era intimidação. Era estatística. O efeito psicológico foi devastador. A humanidade percebeu que não estava diante de um inimigo que precisava vencer, mas de um avaliador que já havia calculado todas as alternativas possíveis. A guerra, nosso idioma favorito, simplesmente não se aplicava. E então, no meio desse colapso silencioso, veio a frase que mudou tudo. A avaliação não busca punição. Busca seleção. Ninguém entendeu de imediato o que aquilo significava. Mas todos sentiram o peso. Porque seleção implica escolha. E escolha implica descarte. Naquele dia, o mundo não terminou. Mas a ideia de que todos nós importávamos da mesma forma morreu. E, pela primeira vez, não foi um humano quem decidiu isso. O sexto dia marcou o momento em que a humanidade percebeu que não estava sendo atacada. Estava sendo corrigida. A primeira remoção aconteceu em plena luz do dia, em uma avenida congestionada. Um homem armado tentava forçar a entrada em um supermercado. Gritava, ameaçava, empurrava pessoas. Nada diferente do que já se via desde o colapso da autoridade humana. Até que ele simplesmente parou. Seu corpo ficou imóvel por um segundo. Não caiu. Não foi atingido. Apenas perdeu a rigidez, como se tivesse sido desligado de dentro para fora. Em seguida, dissolveu-se em partículas claras, silenciosas, quase belas. Não houve sangue. Não houve impacto. As pessoas ao redor gritaram, não pelo que viram, mas pelo que entenderam. Minutos depois, todas as telas disponíveis acenderam com a mesma mensagem. Comportamento classificado como hostil. Indivíduo removido do sistema social. Não era uma execução. Era uma exclusão. O padrão se repetiu em diferentes partes do mundo. Saques violentos. Execuções sumárias. Estupros. Tortura. Sempre que o limite invisível era cruzado, a resposta vinha rápida, precisa, sem emoção. E sempre pública. A mensagem seguinte deixou claro que aquilo não era punição moral, mas ajuste funcional. A agressividade descontrolada compromete a viabilidade coletiva. A preservação exige correção imediata. A humanidade entendeu, com um atraso doloroso, que estava diante de um sistema que não julgava intenções, crenças ou ideologias. Julgava resultados. Julgava impacto social. E não havia apelação. O efeito foi imediato. Violência aberta começou a diminuir. Não porque as pessoas tivessem se tornado melhores, mas porque tinham aprendido a atuar melhor. A bondade passou a ser performada. A empatia virou estratégia. Pessoas ajudavam estranhos olhando para o céu, para as câmeras improvisadas, para qualquer coisa que pudesse estar observando. Brigas eram interrompidas com súplicas desesperadas, e não faz isso, eles estão vendo. E estavam. As telas voltaram a acender. A cooperação reduz a taxa de exclusão. O medo não é cooperação. Essa frase foi devastadora. Ela deixou claro que o sistema não estava interessado em obediência cega, mas em padrões sustentáveis. Não bastava fingir humanidade. Era preciso funcionar como coletivo. Comunidades começaram a se reorganizar. Conselhos improvisados surgiram. Pessoas violentas eram isoladas não por justiça, mas por autopreservação. Você vai nos matar, passou a significar algo literal. Em alguns lugares, a população entregou indivíduos considerados perigosos às áreas abertas, sabendo o que aconteceria. Em outros, tentaram escondê-los e pagaram o preço quando a exclusão ocorreu mesmo assim. Não havia como esconder o comportamento. Foi então que o conceito mais perturbador foi introduzido. A permanência não é um direito. É uma condição. A sociedade humana começou a se moldar em torno dessa ideia. Crianças eram ensinadas a controlar impulsos não por ética, mas por sobrevivência. Emoções passaram a ser policiadas. O ódio tornou-se perigoso demais para ser expresso. E, lentamente, algo se perdeu. Não foi a violência que acabou primeiro.
Foi a autenticidade. As pessoas sorriam mais. Ajudavam mais. Falavam em união, em reconstrução, em futuro. Mas por trás de cada gesto havia cálculo. Por trás de cada decisão, medo. O sistema não precisava mais remover tantos indivíduos. A humanidade estava aprendendo sozinha. E, enquanto isso, as entidades observavam, ajustavam parâmetros, refinavam critérios, como cientistas diante de um organismo finalmente responsivo. A guerra não tinha acabado. Ela apenas havia mudado de forma. Agora, o campo de batalha era o comportamento humano. E cada ação cotidiana carregava o peso silencioso de uma pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. Estou agindo certo ou apenas do jeito que eles querem? Depois que o comportamento humano passou a ser regulado pelo medo da exclusão, algo mudou de forma silenciosa e irreversível. Os alienígenas não precisavam mais intervir com frequência. O sistema já funcionava sozinho. A humanidade havia aprendido a se vigiar, a se corrigir, a se conter. Mas isso não era suficiente. Não para eles. O passo seguinte foi anunciado sem solenidade, como se fosse apenas um ajuste logístico inevitável. As telas do mundo inteiro exibiram a mesma comunicação. O agrupamento populacional atual é ineficiente. A reorganização espacial otimiza observação e estabilidade. No começo, ninguém entendeu o que aquilo significava. Até as pessoas começarem a acordar em lugares diferentes de onde haviam dormido. Famílias inteiras adormeciam em suas casas e despertavam em estruturas que nunca tinham visto. Cidades surgiam onde antes havia deserto. Prédios desconhecidos. Ambientes limpos, silenciosos, perfeitamente funcionais. Não havia transporte, não havia deslocamento visível, não havia memória do trajeto. Apenas a sensação de que o espaço tinha sido dobrado durante o sono. Em poucos dias, tornou-se claro que comunidades humanas estavam sendo movidas pelo planeta como peças em um tabuleiro. Grupos considerados instáveis eram realocados juntos. Regiões antes violentas passaram a coexistir em espaços controlados. Populações cooperativas eram agrupadas em zonas amplas, organizadas, quase confortáveis. Não havia grades, nem soldados alienígenas. O controle não era físico. Era estrutural. As pessoas percebiam que estavam sendo comparadas. A reação humana era observada. A adaptação, medida. O conflito interno, anotado. E, acima de tudo, havia a sensação perturbadora de estar sendo assistido não como indivíduo, mas como padrão. Em algumas áreas, telas gigantes surgiram mostrando imagens de outras zonas. Pessoas viam comunidades semelhantes às suas reagindo de forma diferente. Algumas prosperavam. Outras colapsavam. Outras simplesmente desapareciam das transmissões, sem explicação. Nenhuma mensagem acompanhava essas ausências. Não era necessário. O mais perturbador veio depois. Gradualmente, começou a ficar claro que os alienígenas não estavam apenas estudando como a humanidade se comportava sob controle. Estavam se divertindo com as variações. As reorganizações passaram a ser mais frequentes. Mais abruptas. Um grupo dormia unido e acordava dividido. Outro acordava cercado por desconhecidos com valores opostos. Não como punição, mas como estímulo. Como quem altera parâmetros para ver o que acontece. Era um experimento vivo. E nós éramos o conteúdo. A ideia de resistência já não existia. Não porque fosse impossível lutar, mas porque não havia contra quem lutar. Não havia alvos. Não havia centros de comando. Não havia presença física constante. O controle vinha de cima, de fora, de um nível que não permitia confronto direto. A humanidade, que por milênios acreditou estar no topo da cadeia, foi reduzida a uma variável observável. Com o tempo, algo ainda mais cruel se tornou evidente: os alienígenas não nos odiavam. Não nos desprezavam. Não nos temiam. Eles nos administravam. Como uma espécie problemática que precisava ser mantida funcional, mas não livre.
Como um sistema que produz resultados interessantes quando pressionado da forma correta. E o mundo, reorganizado, silencioso e vigiado, começou a aceitar isso. As pessoas passaram a planejar suas vidas dentro dos limites impostos. Sonhos ficaram menores. Ambições mais curtas. A sobrevivência confortável substituiu qualquer ideia de liberdade plena. Sem perceber, a humanidade parou de perguntar o porquê. Passou a perguntar apenas o como continuar. E foi nesse momento, sem explosões, sem batalhas finais, sem destruição total, que a história chegou ao seu fim real. Não com a extinção da espécie, mas com algo muito mais eficiente. A domesticação. O dia em que a Terra parou não foi o dia em que tudo deixou de funcionar. Foi o dia em que continuamos funcionando exatamente como eles queriam.